Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, Casa de Maria, Morada de Deus, Encontro de Irmãos. Boa noite a todos. Boa noite. 6 horas é sempre o horário de Maria, sempre horário de missa, louvar e agradecer a Deus. Estamos no Santuário da Mãe Aparecida, chegando até você pela TV Aparecida, pelos nossos meios de comunicação, pelo YouTube. Estamos sempre rezando por você. Fiquemos de pé para darmos início à nossa Santa Missa, cantando. Preside a nossa Santa Missa, Padre Eduardo Catalfo, missionário redentorista e reitor deste santuário, concelebrado também com outros missionários redentoristas. Acolhendo todos nós com uma salva de palmas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão santificadora do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Os sinos tocam, nos chamam à conversão, à mudança de vida. Os sinos nos chamam à oração. E já na primeira hora da nossa celebração, sempre com muita humildade, queremos uma vez mais nos colocar diante do Senhor, porque somos chamados por Ele à semelhança de São Mateus. E já no início da nossa celebração, queremos pedir ao Senhor, Deus da vida, o perdão de todos os nossos pecados. Senhor,
Deus eterno e todo-poderoso, cheio de ternura e de bondade, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Nós rezamos por todas as intenções que foram apresentadas pelos peregrinos no dia de hoje. Muitos romeiros estiveram aqui e deixaram na casa de Nossa Senhora as suas intenções para a missa de Aparecida. A nossa prece sempre especial por você, querido peregrino, e pela sua família. Rezamos também por aqueles que assumem hoje o ministério da acolhida aqui no santuário. Aqueles que renovam mais um ano nesse ministério, recebam também os nossos cumprimentos e a nossa oração cotidiana. Em ação de graças, nós rezamos pelos nossos amigos Maria Gildene, Valdelice, Silvio, e recomendamos a proteção do Senhor, os nossos falecidos, Maria Isaura, Anísia Maria da Conceição e Jefferson dos Reis. Ó Deus, fonte de todo bem, atendei ao nosso apelo e fazei-nos, por vossa inspiração,
pensar o que é certo e realizá-lo com vossa ajuda. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Sentados, liturgia da palavra, ouvir o Senhor. Ouçamos com muita atenção. Leitura da profecia de Oséias. É preciso saber segui-lo para reconhecer o Senhor. Certa como a aurora é a sua vinda. Ele virá até nós como as primeiras chuvas, como as chuvas tardias que regam o solo. Como vou tratar-te, Efraim? Como vou tratar-te, Judá? O vosso amor é como nuvem pela manhã, como orvalho que cedo se desfaz. Eu os desbastei por meio dos profetas, arrastei-os com as palavras de minha boca. Como luz, expandem-se meus juízos. Quero amor e não sacrifícios. Conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. A todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. A todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Falou o Senhor Deus, chamou a terra, do nascente ao sol poente a convocou. Eu não venho censurar teus sacrifícios, pois sempre estão perante mim teus holocaustos. A todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Não te diria se com fome eu estivesse, porque é meu o universo e todo o ser. Porventura comerei carne de touros, bebereis acaso sangue de carneiros. A todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Imola a Deus um sacrifício de louvor, e cumpre os votos que fizeste ao Altíssimo. Invoca-me no dia da angústia, e então te livrareis e hás de louvar-me. A todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, Abraão, contra toda a humana esperança, firmou-se na esperança e na fé. Assim, tornou-se pai de muitos povos, conforme lhe fora dito. Assim será a tua posteridade. Não fraquejou na fé. À vista de seu físico, desvigorado pela idade, cerca de 100 anos, ou considerando o útero de Sara, já incapaz de conceber, diante da promessa divina, não duvidou por falta de fé,
mas revigorou-se na fé e deu glória a Deus, convencido de que Deus tem poder para cumprir o que prometeu. Esta sua atitude de fé lhe foi acreditada como justiça. Afirmando que a fé lhe foi acreditada como justiça, a Escritura visa não só a pessoa de Abraão, mas também a nós, pois a fé será acreditada também para nós que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, Jesus, nosso Senhor. Ele, Jesus, foi entregue por causa de nossos pecados e foi ressuscitado para nossa justificação. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Foi o Senhor quem me mandou boas notícias anunciar ao pobre, a quem está no cativeiro, libertação eu vou proclamar. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, partindo dali, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podem sentar. Aproximem-se aqueles que desejam auxiliar no serviço de acolhida aos peregrinos aqui no Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida. Padre Eduardo Catalfo, peço que acolhas para o Ministério da Acolhida esses nossos irmãos. O que vocês pedem à Igreja de Jesus Cristo? A força do Espírito Santo, para que em nome de Jesus Cristo possamos cooperar com o serviço da pastoral do Santuário Nacional, como membros do Ministério da Acolhida, buscando auxiliar os milhares de romeiros que por aqui passam, ao encontrarem-se com Jesus Cristo, no nosso caminho, nossa vida,
a verdade que nos ilumina. Em nome de Dom Mário Antônio, nosso querido arcebispo, em nome dos missionários redentoristas, padres e irmãos, acolho vocês para o exercício deste ministério tão importante, o ministério da acolhida. Que Deus Pai nos abençoe, que Deus Filho nos ensine o modo justo de acolher, que o Deus Espírito Santo ilumine nossas vidas e que Nossa Senhora, a Mãe de Deus e nossa, nos acompanhe sempre no exercício do discipulado de Cristo. Amém. Padre Eduardo Catalfo, eu, Padre Ronaldo e Padre Carlos Battistini, ainda apresentamos aqueles que renovarão o exercício desse ministério. Ó Pai de infinita bondade, nós apresentamos com desejo de renovar por mais um ano a nossa participação no Ministério da Acolhida. Pedimos a vossa bênção para que possamos servi-lo com toda a alegria do nosso coração. Acolhemos e amparando os peregrinos deste santuário, que saibamos orientar, mas também aprender com o testemunho de fé de tantos homens e mulheres que encontram no santuário de Aparecida uma fonte para renovar a fé e o seguimento da pessoa de Jesus. Amém. Em nome de Dom Mário Antônio, nosso querido arcebispo, em nome dos missionários redentoristas, padres e irmãos, agradeço de coração o ministério que vocês da acolhida têm exercido aqui no santuário e desejo que essa renovação de ministério seja sempre expressão de serviço para a construção de uma igreja missionária, acolhedora e sinodal. Recebam a bênção de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Uma salva de palma nossa acolhida aos novos e aos antigos que fazem parte deste ministério. Saudação e carinho a todos vocês, queridos peregrinos, romeiros, devotos de Nossa Senhora. Nossa saudação especial no dia de hoje a todos vocês que assumem esse novo ministério e também aqueles que renovam esse ministério bonito de acolhida. A nossa saudação para você aí de casa, que sempre nos acolhe como um filho querido. Saudação a você que nos dá essa oportunidade de entrar na sua casa para repartir e multiplicar as abundantes bênçãos de Deus. O Evangelho de hoje, numa feliz coincidência, nos mostra que o acolhimento é sempre a palavra fundamental de Jesus e do seu Evangelho. E esse acolhimento se nos revela no modo como generosamente Jesus se dirige a Mateus, que troca a coletoria de impostos pelo anúncio do reino de Deus. Desde o início deste novo ano litúrgico, sobretudo a liturgia dominical, preferencialmente nos apresenta os textos deste evangelista, os textos de São Mateus. Os estudiosos da Bíblia costumam dizer que, entre todos os evangelistas, Mateus é o mais didático. E é bonito perceber que o Evangelho de Mateus está dividido em 5 grandes discursos.
São 5 temas que mostram de uma maneira muito clara a vida, a missão de Jesus, mas esses 5 discursos mostram também a vida e a missão da igreja. O primeiro discurso é o Sermão da Montanha, que muitos de nós conservamos de memória, pela sua beleza, pelo seu alcance, pela sua universalidade. O segundo discurso é o discurso missionário. O terceiro, o discurso das parábolas. O quarto discurso, que forma o Evangelho de São Mateus, é o discurso da comunidade. E o último, não poderia ser diferente, é o discurso escatológico, que nos apresenta Jesus como o último definitivo das nossas vidas. Mas os estudiosos da Bíblia também gostam de dizer que esse trecho que nós ouvimos hoje, a vocação de Mateus, de alguma maneira simboliza todo o seu evangelho. Por quê? Nós conhecemos bem a história de Mateus. Ele trabalhava na coletoria de impostos. Na época de Jesus e muitos séculos antes dele, a Terra Santa, a terra de Jesus, era dominada pelo Império Romano, que dominava grande parte do mundo conhecido. E em todo lugar dominado, inclusive na Palestina, na terra de Jesus, os cobradores de impostos, em geral, eram escolhidos entre o povo dominado e cobravam taxas em nome do império. E não poucas vezes, os cobradores de impostos, também conhecidos como publicanos, eram desonestos. Por isso eram odiados pelo povo. Chama muito a nossa atenção a atitude de Jesus, que escolhe para formar o colégio dos apóstolos um pecador público. Mateus e todos os outros cobradores de impostos eram vistos com muita resistência, eram odiados, considerados traidores do povo. Por que Jesus faz isso? Qual é a lógica de Jesus? E ele mesmo vai explicar no Evangelho de hoje. Quem precisa de acolhimento, de cuidado, são os pecadores, não apenas os justos. E esse jeito de Jesus falar, esse jeito de Jesus reunir ao redor de si homens e mulheres, é uma grande lição para todos nós. Uma grande lição para nós que não poucas vezes nos sentimos dignos, merecedores da graça de Deus. Do começo ao fim, o Evangelho de Mateus lembra que o dom de Deus é sempre gratuito. Deus nos ama porque Ele é bom. Deus nos ama e nos aproxima dEle pela graça, pela justificação da fé. E essa é a beleza da história pessoal de Mateus, que representa, em certo sentido, a história de muitos de nós. No 8º século, São Beda, o Venerável, um monge inglês, meditando esse evangelho de hoje, escreveu assim: Deus olhou para Mateus com misericórdia e o escolheu. Jesus olhou para Mateus com misericórdia e o escolheu. Essa é a beleza do chamado, é a beleza da vocação que Deus dirige a cada um de nós. Deus não nos elege, não nos escolhe apenas por causa das nossas virtudes ou das nossas qualidades. É sempre em nome da graça.
É sempre gratuitamente que Deus nos chama, nos acolhe, nos reúne ao redor desse projeto de justiça e de misericórdia. E o Evangelho também chama a nossa atenção para a atitude das pessoas que estão ali diante de Jesus, que se constrangem, pessoas que por causa do preconceito se tornam incapazes de perceber a lógica do reino de Deus. Que isso nunca aconteça conosco, que nós nunca nos sintamos simplesmente merecedores do reino de Deus, esquecendo a graça, esquecendo a misericórdia, esquecendo que Deus nos ama porque Ele é bom. Na segunda leitura, São Paulo se dirige aos romanos e faz uma referência muito bonita a Abraão, nosso pai na fé. Se o Evangelho mostra a vocação, o chamado de Mateus, a segunda leitura mostra a vocação de um dos grandes personagens do Antigo Testamento. Diferente de Mateus, que era um pecador público, Abraão é um homem que vive pela fé. É alguém que responde positivamente ao chamado de Deus pela fé, quase que confiando cegamente. E é bonito que São Paulo diz isso logo no comecinho da sua carta, dizendo que contra toda humana esperança, Abraão segue confiando em Deus. É bonito quando a gente percebe as pessoas que nessa mesma condição, na mesma condição de Abraão, essas pessoas que poderiam ter todas as razões racionais e legítimas para duvidar de Deus, ainda assim confiam, ainda assim esperam, ainda assim depositam nas mãos de Deus a própria vida, os sonhos, a confiança. A fé abraâmica é a fé que está na origem das três grandes religiões monoteístas do mundo: os judeus, os muçulmanos, os cristãos. Depositamos em Abraão, neste homem, a certeza de uma fé vibrante, verdadeira, de uma fé propositiva, de uma fé que é capaz de, contra toda a esperança humana, continuar confiando em Deus. E Deus merece, tenham certeza disso, Deus merece a nossa confiança, porque Ele nos oferece muito mais do que aquilo que nós realmente merecemos. Jesus vai dizer no Evangelho que a cada chamado, a cada sim, Deus nos devolve 100 vezes mais. É a história de Abraão, é a história de Mateus, é a história de todos nós. Deus está na origem da nossa vida e nos chama para essa tarefa bonita de promover a justiça, construir a fraternidade contra toda a esperança humana. Porque a fé cristã nasce da inversão dessa lógica. A fé cristã nasce da certeza de que a vida sempre vai ser mais forte do que a morte, do que a tristeza, do que a perseguição, do que a dor. É a paciência de Deus diante das nossas respostas, que nem sempre são positivas. Que Nossa Senhora inspire em nós, não apenas
o bom acolhimento e o carinho para com aqueles que visitam Nossa Senhora e o seu santuário. Mas que a Virgem Negra de Aparecida inspire no coração, no nosso coração, o bom propósito de dizer sim a Deus, para que sejamos a semelhança de Mateus, para que sejamos capazes de trocar a sombra da coletoria de impostos pela luz do reino de Deus e da sua justiça. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Apresentemos, pois, ao Senhor Deus da vida as nossas preces, e após cada invocação nós vamos rezar juntos dizendo: dai-nos um coração misericordioso, ó Pai. Dai-nos um coração misericordioso, ó Pai. Para que vossa Igreja, guiada por seus pastores, viva e testemunhe vossa misericórdia, que sempre acolhe e jamais condena, rezemos. Dai-nos um coração misericordioso, ó Pai. Para que nos reconheçamos doentes ante vosso Filho médico, que nos vem trazer a saúde da misericórdia, rezemos. Dai-nos um coração misericordioso, ó Pai. Para que vivamos a certeza de que vós tendes poder de nos dar um coração misericordioso como o vosso, rezemos. Dai-nos um coração misericordioso, ó Pai. Sim, ó Pai, vinde como as primeiras chuvas, regar de misericórdia a secura de nossos corações. Por Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Amém. Sentados, liturgia eucarística, partilha e agradecimento. Colocar no altar, fruto do nosso trabalho, ofertado sempre a Deus. Você que nos acompanha através da TV Aparecida, dos nossos meios de comunicação, aqui do ladinho vai aparecer para você o QR Code, direcione aí o seu celular, faça aí a sua oferta. Você que está aqui no Santuário Nacional, nos corredores, nós temos os cofres, coloquem aí a sua partilha, o seu agradecimento. Na alegria de ofertar, cantemos. De mãos
Orai, irmãos e irmãs, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a sua santa Igreja. Olhai, Senhor, com bondade nossa disposição em vos servir, para que nossa oferenda vos seja agradável e nos faça crescer no amor. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo. É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso. Vós nos concedeis a cada momento o que mais nos convém e conduzis a vossa Igreja por admiráveis e diversos caminhos. Vós não cessais de ajudá-la com a força do Espírito Santo, para que sempre fiel ao vosso amor, jamais deixe de invocar-vos na tribulação, nem se esqueça de louvar-vos na alegria. Por isso, associados aos coros dos anjos, nós vos louvamos com alegria, cantando a uma só voz. Na verdade, ó Pai, vós sois santo, fonte de toda santidade. Santificai, pois, estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos e, dando graças novamente, o entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé para a salvação do mundo. Salvador do mundo, salvai-nos. Vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho,
nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos, porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicantes vos pedimos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. O Espírito nos una num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, e aqui convocada no dia em que Cristo venceu a morte e nos fez participantes de sua vida imortal. Que ela cresça na caridade, em comunhão com o Papa Leão, com o nosso Bispo Mário Antônio, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, os diáconos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também na vossa misericórdia de nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição, de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os apóstolos e todos os santos que neste mundo viveram na vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Guiados pelo Espírito Santo que ora em nós e por nós, elevemos as mãos ao Pai e rezemos juntos a oração que o próprio Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Provai e vede como o Senhor é bom. Feliz de quem nele encontra o seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada,
mas dizei uma palavra e serei salvo. Chegou o momento de aproximarmos de Jesus. Comungue diante do ministro, dê lugar para que outro irmão e irmã possa realizar a sua comunhão. Você que nos acompanha pela TV Aparecida, pela internet, faça agora sua comunhão espiritual. Cantemos. Você já ouviu o convite de Jesus para a sua vida? Enviai, Senhor, operários para a messe é grande, os operários são poucos. Cantemos. Oremos. Senhor de bondade, a vossa força salvadora nos liberte das más inclinações e nos conduzam pelo caminho do bem. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Vamos estender as nossas mãos, voltar o olhar lá para Nossa Senhora. Quem está na lateral da nossa igreja pode chegar mais aqui, próximo do isolamento. Estendendo as suas mãos, consagrando você, sua família, sua romaria.
Rezemos. Ó Maria Santíssima, pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, em vossa querida imagem de Aparecida, espalhais inúmeros benefícios sobre todo o Brasil. Eu, embora indigno de pertencer ao número de vossos filhos e filhas, mas cheio do desejo de participar dos benefícios de vossa misericórdia, prostrado a vossos pés, consagro-vos o meu entendimento, para que sempre pense no amor que mereceis. Consagro-vos a minha língua, para que sempre vos louve e propague a vossa devoção. Consagro-vos o meu coração, para que depois de Deus vos ame sobre todas as coisas. Recebei-me, ó Rainha incomparável, vós que o Cristo crucificado deu-nos por mãe, no ditoso número de vossos filhos e filhas. Acolhei-me debaixo de vossa proteção, socorrei-me em todas as minhas necessidades espirituais e temporais, sobretudo na hora da minha morte. Abençoai-me, ó celestial cooperadora, e com vossa poderosa intercessão, fortalecei-me em minha fraqueza, a fim de que, servindo-vos fielmente nesta vida, possa louvar-vos, amar-vos e dar-vos graças no céu por toda a eternidade. Assim seja. Dai-nos a bênção. Acenando para Nossa Senhora. Que a bênção de Deus seja abundante, generosa, que a bênção de Deus nos acompanhe sempre. Na próxima sexta-feira, dia 12 de junho, no Brasil e no mundo, a Igreja nos convida para rezar. É o dia de oração pela santificação do clero, é o dia mundial de oração pela santificação do clero. Nesse dia, às 14 horas, aqui na Capela do Santíssimo, nós vamos rezar na companhia de Dom Mário Antônio, nosso arcebispo, vamos rezar na companhia de Dom Orlando Brandes e de todo o clero da Arquidiocese de Aparecida. Queremos que você se una a nós também, neste momento de oração, pedindo a bênção, a proteção e a graça de Deus de um modo muito especial para o nosso clero, para o clero de Aparecida, para o clero do Brasil e do mundo. E que a bênção de Deus continue frutificando em nossas vidas o nosso sim, a resposta generosa que Jesus espera de nós, a semelhança de São Mateus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de São Mateus, por intercessão da Mãe Aparecida, abençoe-vos hoje e sempre o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja a vossa força. Uma boa noite, uma boa semana a todos, ide em paz e o Senhor da paz vos acompanhe. Graças a Deus, uma salva de palmas, Nossa Senhora. Viva Nossa Senhora Aparecida. Viva São José. Viva Cristo.
Obrigado você que acompanhou conosco pelos nossos meios de comunicação no Santuário Nacional. Boa semana para você, sua família. Para você que está aqui no Santuário, boa semana. Que nós possamos viver sempre esse caminho de fé e de esperança. Cantemos.